Vamos lá, irmãos. Eu vou falar um pouco sobre o fim dos tempos, mas antes de falar do fim dos tempos, eu queria falar sobre, a gente colocou aqui na frente a bandeira do Brasil. E deixa eu te explicar uma coisa. A bandeira do Brasil, ela não é do presidente da República. A bandeira é do Brasil. E o Brasil, ele é muito maior do que qualquer homem. E isso que tem que ficar na nossa mente quando nós pensamos sobre a bandeira. Porque senão ela acaba perdendo a sua validade e a sua importância nacional, sendo resumida a uma única figura. Isso é errado, irmãos, não está certo. Ah, Deus, por que você colocou essa bandeira? Porque o Brasil completa 200 anos de independência. E eu estava conversando com o bispo Eduardo, e lá eles estão em oração também pelo Brasil, para que o Senhor abençoe esses 200 anos, e que venha mais 200, mais 1000 anos para o nosso país, para abençoar a nossa nação, né? Que passe por um momento muito ímpar na sua história. Então, que você possa, ao olhar para essa bandeira, lembrar de orar pela nação brasileira, né? A Bíblia fala assim, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E a igreja evangélica do Brasil, ela vem declarando ao longo dos anos da sua história que o Brasil é do Senhor, né? E qual que é o resultado desse clamor? Qual que é o resultado dessa intercessão, dessa oração? Você vê uma igreja maior, uma igreja que influencia mais nos ambientes da sociedade. E isso não é o acaso, isso não é uma coisa que aconteceu do nada, é porque pessoas oraram, irmãos. Quando a igreja evangélica não tinha notoriedade nenhuma, não tinha representatividade nenhuma, não tinha nada que pudesse, nem na mídia, não tinha. Eu estou falando há anos 50, anos 60, que a igreja evangélica era só um sopro no Brasil. Lá naquela época, pessoas já oravam e já profetizavam sobre o nosso país, para o nosso país ser abençoado, para que pessoas se convertam ao evangelho de Cristo. E hoje isso é uma realidade, tem crescido a cada dia, né? E você vê a coisa mais bonita acontecendo hoje, que é os domingos, as pessoas pegando suas famílias e indo até a igreja, adorar o Senhor, buscar o Senhor. Quantas pessoas não estão se convertendo? Hoje o Brasil, qualquer um que você fala, ele conhece o cristianismo, seja por causa da igreja católica, ou seja por causa da igreja evangélica. Então hoje a gente desfruta dessa liberdade de culto, a gente desfruta às vezes de uma conferência jovem. Ontem teve conferência jovem da Igreja de Deus lá em Brasília, acho que tinha umas 6, 7 mil pessoas reunidas, foi algo extraordinário. E por que a gente encontra esse cenário tão vantajoso? Por que você abre as mídias sociais e encontra figuras evangélicas que são muito populares, que são pessoas de renome, que são pessoas que influenciam? Tudo isso é porque alguém pagou um preço, irmão, quando ninguém confiava na igreja, quando a igreja era perseguida no Brasil, quando a igreja era menosprezada no Brasil. Então louvado seja Deus, porque se nós chegamos até aqui, foi graças a muitas pessoas que foram levantadas por Deus para orar, mas que a gente nunca vinha perder essa essência da busca pelo Senhor, da continuidade em evangelizar, de trazer o significado real de sermos igreja, que é poder levar a palavra de vida, a palavra de esperança, a palavra de amor para todas as pessoas. Essa é a nossa missão e nós não podemos perder isso, porque qual que é a tendência? As pessoas tendem a relaxar mais. Ah, mas lá no passado já pagaram o preço, agora eu só vou desfrutar. É errado, porque se eles pagaram um preço lá, nós temos um preço a ser pago aqui também. Nós temos que continuar esse legado, aleluia, que foi construído para a nossa nação brasileira. Amém? E continuar declarando. Então quando você olhar para essa bandeira, lembre-se que ainda existem populações no nosso Brasil que não conhecem esse evangelho não, irmãos. Tem pessoas isoladas ainda nos lugares mais remotos da nossa nação que nunca ouviram falar desse evangelho de Cristo, ou pessoas que estão desenganadas em outras doutrinas, em seitas, e que ainda não desfrutaram do amor de Jesus Cristo. Então eu e você temos essa missão, amém? Em nome de Jesus Cristo. Bom, nós vamos estar lendo no livro de Mateus, capítulo de número 24, aleluia, Senhor Jesus. No livro de Mateus, capítulo de número 24, Deus é bom. Versículo 3, diz assim: mais tarde Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras,
seus discípulos vieram até ele em particular e perguntaram: diga-nos, quando isso tudo vai acontecer? Que sinais indicará sua volta e o fim dos tempos? Versículo 4, Jesus respondeu: não deixem que ninguém os engane. Você pode repetir isso comigo, amém, irmãos? Vamos lá no 3, 1, 2, 3, não deixem que ninguém os engane. Versículo 5, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Feche os teus olhos. Senhor, obrigado por essa noite, fala conosco, Pai, tira toda perturbação, toda distração seja repreendida em nome de Jesus, Pai, que nada nos roube da Tua palavra, da Tua santa palavra, Pai, de pousar sobre nós, Pai, em terra fértil e produzir fruto, em nome de Jesus, amém. Amados, tem uma estratégia. Antes de eu falar da estratégia do diabo, eu queria dizer para você uma coisa importante. O diabo, ele não criou nada. O diabo, ele não tem capacidade para criar absolutamente nada. Então, qual que é a estratégia que o nosso adversário usa? Ele quer fazer uma cópia daquilo que já existe. Isso é fato. Quando você pega a trindade bíblica, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você vai ter também um arquetipo de uma trindade satânica. O diabo, ele usa as ferramentas já construídas e tenta deturpar elas em seu benefício pessoal. Você quer ver um exemplo de que as coisas copiadas elas não dão certo? Nos anos 80, 90, na China, eles fabricavam muito produto que era uma imitação do original, né? E faziam cópia. E existiu cópia do PlayStation, existiu cópia de aqueles sapatos caríssimos, joias, e daí vai, irmão, é coisa pra caramba. Videocassete na época, DVD, era uma coisa de louco. E o mercado internacional teve que ali fazer uma negociação com os chineses para eles pararem com isso. Eles tinham copiado até o McDonald's, né? Na época tem até umas imagens do McDonald's, queriam copiar o McDonald's, queria copiar tudo que o Ocidente tinha criado. Então tiveram que fazer uma negociação para frear essa cópia. Só que acontece, essa cópia não era igual ao original, não era igual ao original. Mas eles tentavam criar, só que não dava certo, o produto às vezes quebrava, ou então se era alguma coisa de bebê, não tinha o mesmo gosto. E aí é uma sucessão de situações. Então, por que eu estou te dizendo isso? Porque quando nós experimentamos aquilo que é original, dificilmente seremos enganados por aquilo que é falso. Quando você experimenta de Jesus, quando você tem comunhão com o Senhor Jesus, pode aparecer alguém aí se intitulando Messias do mundo, falando que vai salvar, fazer acontecer, e você olha e vai falar assim: não, porque eu sei quem é o meu Redentor que vive, eu sei quem é Jesus, porque você experimentou de Jesus. É a mesma coisa, água. Eu não sei se você sabia, mas a água aqui no Brasil, ela tem um gosto, e a água lá na Europa tem outro gosto, né? Eu tive na Argentina, a da Argentina tem um gosto diferente também. Então, como que eu consigo diferenciar? Porque eu tomei a água brasileira, e para mim ela é melhor, não é, irmãos? A água de fato tá? Não é só porque eu estou aqui, mas a água brasileira é uma das melhores águas que tem. Então, quando você experimenta aquilo que é original, quando você experimenta aquilo que realmente foi criado, dificilmente você será enganado por aquilo que é uma cópia. Mas essa é a estratégia do diabo, de querer perverter as coisas, de querer modificar as coisas e nos entregando algo de péssima qualidade. Então, enquanto a Bíblia ela fala para nós nos dobrarmos ao Senhor, de nós servirmos ao Senhor com alegria, de nós frequentarmos a casa do Senhor, de nós nos arrependermos dos maus caminhos, na contramão dessa convocação bíblica, nós temos o diabo. E qual que é a convocação do diabo? Seja o que você quiser ser, faça o que você quiser fazer. Então você vê que na realidade não há sacrifício nisso.
é muito raso, é muito superficial e não tem sacrifício. É simplesmente você ser. Só que a partir do momento que você passa a fazer somente as suas vontades, você se torna escravo das suas vontades. E a ideia bíblica é fazer você ser liberto das vontades da sua carne. Porque os nossos prazeres, eles são humanos, eles são terrenos. Agora os prazeres bíblicos, eles são espirituais, eles são eternos. E é isso que Cristo ele quer trazer para a nossa vida. Então a ideia do inimigo é sempre manipular, no sentido que nós passamos a não buscar mais aquilo que é eterno. Então as pessoas falam: poxa, para que eu vou me sacrificar? Para que eu vou? Eu vou viver minha vida. Eu vou fazer por fazer. E na realidade, quando nós entramos nisso, nós estamos na realidade tampando a nossa visão espiritual para enxergar o todo, deixando de ser luz, deixando de ser um agente de esperança na humanidade e passando a ser alguém que é manipulado pela massa, pela maioria. Porque pense comigo, quando Jesus Cristo foi julgado por Pilatos, qual que foi o grito ali dado, né? Os homens estavam ali reunidos e o sacerdote gritando em alta voz, dizendo assim: olha, solte Barrabás. E é uma coisa absurda isso, porque Barrabás era um homem que estava preso e condenado, era um homem que perante a sociedade ele ia causar um transtorno social. A soltura dele traria um transtorno social. Então, em hipótese alguma, era negociado soltar alguém que tinha sido preso, ele tinha matado. São várias situações que tinham acontecido com essa figura bíblica. Mas diante de um cenário em que Jesus, um suposto criminoso, uma pessoa supostamente que estava causando rebelião ali, é apresentada, e ela vai tocar em feridas dos religiosos, das pessoas que achavam que estavam acima de todos. Quando ele toca nas feridas, então eles veem ali a necessidade de soltar alguém que estava condenado já e aprisionar alguém que só estava ali dizendo a verdade. E por que isso acontece? Primeiro, isso acontece porque as pessoas preferem dar ouvido às mentiras do que à verdade. As mentiras são mais prazerosas de serem ouvidas do que a verdade. Você já pegou alguém que decidiu falar algumas verdades para você e você não gostou, mas você sabe que precisava ouvir? Que às vezes você engoliu seco ali para não dar uma resposta, mas você sabe que na realidade aquilo que você ouviu é a pura verdade da situação. Então a verdade, ela nos deixa fragilizada, ela nos deixa nu, porque a verdade ela faz isso na nossa vida. Ela nos mostra o caminho sem rodeio. Ela nos dá um norte sem firular, sem criar contexto. Não, ela vem e ela limpa, ela sara, ela cura. Ela é como um rio que vai percorrendo sua jornada. E não importa, se você quiser interrompê-lo, você não vai conseguir, porque a partir do momento que você entrar no rio, você vai junto. Essa é a verdade. E a mentira não, a mentira é aquela coisa que ela é tratada no estado de passividade. Não, tá tudo bem assim. As coisas estão caminhando, eu não preciso ficar ouvindo nada de ninguém, eu sei, sou o dono do meu nariz, eu sei como está a minha vida, ninguém tem que se intrometer em nada, e a pessoa se acha dona da razão, dona da verdade, mas na realidade está aprisionada em uma vida patética, em uma vida medíocre, em uma vida rasa, deixando de experimentar coisas poderosas em Deus. E por que deixa de experimentar? Porque não há sacrifício, não há entrega, não há renúncia. E quando não há entrega e não há renúncia, aleluia, eu passo a viver conforme minha vontade pessoal, e deixo de experimentar a cruz, e deixo de experimentar a pessoa de Cristo Jesus, que tem vida gerada para mim. Então, aquelas pessoas reunidas, elas aceitaram soltar Barrabás, não porque elas entendiam o caso, eles não estavam entendendo o que estava acontecendo, mas é porque eles não tinham tido intimidade com Jesus para entender quem é Jesus. E quando você não tem intimidade com Cristo, quando você não tem comunhão com Jesus, então qualquer um que sai gritando, você dá ouvido e você fala: é isso mesmo, esse cara está falando, é verdade mesmo.
Quantas asneiras você já não ouviu? Pessoas falando assim que a Bíblia não é verdadeira, que a Bíblia foi modificada várias vezes, né? Olha, eu já peguei tanta gente assim, aí você tem que sentar, explicar fatos históricos e trazer todo um contexto, porque é falácias. Pessoas que falam que Deus não existe, isso é falácias, irmãos. Só que o mundo tem acreditado nisso. O número de ateus, ele tem crescido. O número de pessoas que não acreditam em Deus, que não acreditam em nada do que é espiritual, que acha que vai viver e vai morrer, tem aumentado gradativamente. E por que isso tem aumentado? Porque a esperança, ela tem perdido seu espaço. E o que gera esperança? Jesus, irmão. O que diz em Apocalipse? Ele tem um novo céu, uma nova terra preparado para nós. Isso faz o quê? Esse contato bíblico, ele gera o quê em você? Esperança. Minha vida não se resume só aqui na terra. Uau, eu vou ter uma eternidade em Cristo. Isso dá esperança, dá fôlego de vida, dá sentido para as coisas que você faz, porque no fundo, nós sabemos que realmente, de fato, nossa vida não se resume só a esse momento que estamos vivos aqui sobre essa terra. O ser humano sabe. E a ideia o anseio é buscar, é rebuscar essas verdades. Só que essas verdades, muitas das vezes, elas vão confrontar a gente, e tem pessoas que não estão querendo esse confronto. Então a mentira, ela começa a fazer parte do cenário. A vinda do anticristo, ela se dá no momento em que a mentira, ela vai estar acima da verdade, e ela vai ser propagada a nível global. Você sabe que nos anos 90, nos anos 2000, que é quando eu me recordo mais, os pregadores falavam assim: olha, vai ter um governo mundial, vai ter uma ordem mundial, e você ouvia as pessoas falando: esse cara é louco, esse cara está doido, esse cara aí está falando uma coisa que não existe. E não é que a coisa tenha acontecido, não é que se você pegar aí os principais jornais do Brasil, começar a assistir quando passa aquelas matérias da ONU, você vai ver falas muito parecidas com essas que a Bíblia já relatava, irmão. Nós estamos falando de uma escritura de 2000 anos atrás, que a própria palavra de Deus já trazia, aleluia, esse norte, dizendo sobre essa unificação. Então a mentira, ela tende a permear sobre a sociedade, porque a mentira, me afastando da verdade, ela me afasta de Cristo. Então vai existir muita cópia, muito falso cristão, muito falso religioso, muitas falsas religiões. Quantas religiões que não pegaram a Bíblia e reescreveram, irmão, para fazer aí? São seitas, são heresias, que têm se multiplicado, que têm crescido, que têm confundido a mente das pessoas de enxergar esse manual que gera vida. Então, quando nós olhamos para isso, de acordo com a Escritura Sagrada, quando Jesus Cristo, ele traz esse alerta, antes dele começar a trazer a revelação, ele traz esse alerta: não deixem que ninguém vos engane, porque o engano ia vir ao ponto de querer bloquear a nossa fé, bloquear a esperança, aleluia, isso tudo viria no sentido de nos desviar do foco principal. E quanta coisa que não tem hoje, tanto entretenimento, tanta coisa, as pessoas às vezes não têm tempo mais para nada. É tanta desculpa, é tanto achismo, é tanta convicção pessoal. Não, porque eu tenho um jeito, você tem outro jeito. Mas com Deus, irmão, tudo isso cai por terra, e a verdade dele prevalece. Então no versículo de número 4 diz: não deixe que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Muitos serão enganados. Muitos serão lubrificados por isso. Muitos ficarão encantados com discursos pujantes, discursos bons, palavra boa, sabe? Aquela retórica, aquela pose, e uau, esse cara me representa, essa pessoa é incrível. E no fim das contas, Deus não está nesse negócio. No versículo 6 diz: vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Amém? Eu estou no versículo 6.
Agora eu vou te dizer uma coisa, olha que interessante isso. As pessoas pegam esse versículo e falam assim: isso daí já está acontecendo há muito tempo. Se fosse para Jesus voltar, ele já teria voltado, porque o mundo já teve muita guerra. Sim, já teve muita guerra. Mas olha o que o texto continua dizendo: mas não entre em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram. Só Deus na causa. Misericórdia. Nós temos que colocar uma lei aqui na cidade para proibir essa. Porque tem um filtro, não tem? Essas motos que você põe? Pelo amor de Deus. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o que, irmãos? O fim. Aí cai por terra, porque o camarada vai lá e fala: não, mas guerra sempre teve. Tá bom, eu sei, a Bíblia também vai dizer isso, e ela vai falar que ainda não é o fim. Mas não é porque ainda não é o fim que eu não tenho que me atentar para esses sinais. Esses sinais estão aí, eles têm crescido. Desde quando o mundo é mundo, sempre teve guerra, sempre teve conflito. Mas agora a dimensão, ela é global, irmão. Hoje, se alguém resolver atacar o Irã fala: eu vou soltar uma bomba nuclear. Não é assim? Se alguém resolver atacar a Rússia vai falar assim: eu tenho uma bomba nuclear, né? A China, Estados Unidos, e vai embora. E o que é essa bomba nuclear? Essa bomba nuclear, ela acaba com o mundo, né? Acho que é isso, né, Leandro? Ela destrói todo mundo. Então a dimensão dessa guerra e desse conflito, ela é uma linha muito fina, irmão. E que qualquer um que estourar essa corda aí, se tiver um cara com um parafuso a menos do outro lado, ele vai apertar o botão vermelho. E o mundo explode. Então, olha só a dimensão que a humanidade hoje passa quando nós lemos esses textos bíblicos, que apesar de ainda no seu fim, nós podemos entender isso como um princípio desse fim que Jesus falava. O versículo 7, olha só o versículo 7 o que diz: uma nação guerreará contra outra, e um reino contra outro, haverá fome, terremoto em várias partes do mundo. Amado, isso é noticiário, já é real. Olha o versículo 8: tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Lembra que eu falei? Isso é o começo. Então, dores de parto é o que? É quando vem aquelas contrações iniciais, trazendo um alerta para nós, crente convertido, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, de que, opa, olha só, isso aqui que está acontecendo já é um alerta, já é um sinal para as coisas que estão para acontecer ainda. Amém? Tudo isso será apenas o começo das dores de parto. Versículo 9, olha só, Jesus vai continuando: então vocês serão presos, perseguidos e mortos por minha causa, serão odiados em todo o mundo. Em o que, irmão? Em toda a Ásia, porque na Ásia tem, né? Na América Central, na África. Irmão de Deus, talvez essa não seja a palavra que você gostaria de ouvir nesse domingo, mas a palavra bíblica que Deus ele quer liberar para a nossa vida é: o Senhor Jesus Cristo, Ele está alertando a sua igreja para estar mais firme, mais conectada, mais em comunhão, porque as coisas já estão acontecendo, irmão. A perseguição já está acontecendo, e ao invés dela diminuir, ela tem aumentado. É só você conversar com a pastora Conceição Fidêncio, que trabalha no Portas Abertas, viaja o mundo todo, e ela falou, a última vez que ela esteve aqui comigo, ela falou: Dércio, isso aqui está terrível. Ela falou: e a América Latina que se prepare. E aí ela começou a me explicar algumas questões políticas da América Latina. Eu falei: misericórdia, o que será que nós vamos enfrentar? Mas independente do que eu acho ou da minha opinião particular, é o que a Bíblia nos revela. E se a Bíblia está dizendo que haverá uma perseguição, e que essa perseguição ela não será regionalizada, mas ela será a nível global, então eu, como servo do Senhor e temente à palavra, eu vou continuar pregando, irmão. Eu não vou entrar em neura, não.
Eu não vou entrar em paranoia. Eu não vou ficar fazendo discurso de apocalíptico. Eu vou pregar, eu vou falar que Jesus ama, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus leva para o céu, porque essa é a nossa missão, meu irmão. As pessoas, elas podem nos aprisionar, as pessoas, aleluia, elas podem tentar cercear a nossa liberdade, mas enquanto tiver fôlego, enquanto os pulmões estiverem funcionando, a nossa boca continuará declarando esse Jesus que nos transformou, esse Jesus que nos regenerou, esse Jesus que nos curou, e que estamos aqui até hoje, porque se tem missionário na Ásia sendo perseguido, e mesmo em perseguição ele continua pregando, quem sou eu para não pregar? Quem sou eu para não anunciar? Ah, não, eu não posso falar muito aqui, porque eu falo o que tiver que ser falado, eu proclamo o que tiver que ser proclamado, porque a Bíblia é a palavra inerrante do Senhor, ela é a verdade absoluta, ela rompe com as minhas opiniões particulares, e me traz o norte da salvação divina, aleluia. Santo é o teu nome, Jesus, oh, aleluia. Versículo 9: então vocês serão presos, perseguidos e mortos por minha causa, serão odiados. Ódio é um sentimento ruim, irmão, e esse sentimento ruim do ódio, ele só pode ser gerado por mentira. Eu fico falando, você está vendo aquele fulano lá? Aquele ali o cara é zero à esquerda, o cara mente pra caramba. É verdade, é verdade. O diabo é isso. O diabo, ele gruda do lado e fica falando mal. A pessoa às vezes é uma benção, mas você fica ouvindo aquilo, é verdade, não confia não. E o que você ouve falar do crente? O que você ouve falar do crente? Pelo mundo. Olha o museu, né? Parado no tempo, o retrógrado, o atrasado, o alienado, o religioso. E daí para pior, né, irmão? Já ouvi outros termos também, bem chulo. Isso é o que? É o engano. Porque quando as pessoas, elas pedem o senso da verdade, e o engano começa a fazer parte da realidade de vida dela, então ela começa a perder o discernimento da realidade das coisas, e não tem mais os olhos abertos para enxergar o que é verdadeiro, o que é honesto, o que é sincero, o que é luz, o que é esperança, o que é amor, aleluia. Esses sentimentos, aleluia, essas virtudes dentro do cristianismo, elas começam a ser diluídas, elas começam a perder, aleluia, o seu sentido, o seu significado, e as pessoas vão caminhando. Barrabás foi enganado por causa disso, irmãos, porque teve alguém que pensou pela massa. E tem gente que gosta disso. Você não precisa pensar não, eu penso por você, eu falo por você, eu represento você, eu represento o seu grupo. Isso é terrível, quando você perde o direito da fala, quando você não pode se expressar, quando você não pode se autorrepresentar, quando você deixa de falar em seu nome e tem alguém falando por você. O diabo faz isso. Não precisa falar com eles não, eu estou dizendo, eles são ruins, eles são péssimos, eles são atrasados. É isso que tem acontecido. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão muitos. Tem muitos falsos profetas por aí, irmão. Tem muitos falsos profetas no mundo já. Pessoas que reúnem pequenos grupos, fazem algumas espécies de cura, espécie de libertação, né? E aí a pessoa, uau, esse cara aqui é especial, ele é iluminado. Como que é o nome daquele senhor que foi preso? Ele molestou um monte de mulheres. João de Deus. Olha o sobrenome ainda do abençoado, João de Deus. E era uma pessoa que as pessoas estavam sensibilizadas, irmão. O pessoal estava para baixo, sabe? Precisando de uma cura, ele sofrendo. Aí fala, tem um tal de João de Deus, vamos lá. E aí hoje a pessoa é desmascarada. E aí dispersa, né? Vão dispersando.
O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Tem o Henrique Cristo, né? Esse Henrique Cristo é uma piada, irmão. Ele lançou até música no YouTube. Tem música no YouTube do Henrique Cristo. Olha, eu não sei, gente. É demais. E tem gente que segue, tem as seguidoras dele lá. Não sei, mas só tem mulher seguindo ele lá. Ele deve estar feliz ali, né? Esse Jesus Cristo do inferno, né? Porque não é o verdadeiro. É uma cópia. Mas as pessoas acreditam. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo. O que aconteceu, irmão? Ia ter perseguição aonde? Mas agora a Bíblia está falando que a palavra do Evangelho vai ser anunciada no mundo todo. Você sabe por que isso? Porque as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja. O diabo às vezes acha que igreja é essa estrutura, ele pode derrubar esse prédio, pode cair um míssil nesse prédio, não tem problema, a gente vai passar pela avenida anunciando, a gente vai passar de casa em casa proclamando: ei, Jesus é Salvador, Jesus quer salvar você, Jesus quer curar você, Jesus quer libertar você, porque nada pode calar a igreja, a noiva adornada do Cristo, ela está triunfante, avante, continuando anunciando Senhor. Então, ao mesmo tempo que há uma conectividade global, ao mesmo tempo que se forma um governo global, uma unidade global, existe uma ministração global que está ecoando. É no TikTok, é no Instagram, é no YouTube, é no Facebook. As ferramentas que estão interligadas no mundo estão sendo agentes de transformação. Quantas ministrações você não vê em tailandês, em coreano, irmãos, aleluia, em os dialetos mais remotos da África, tem alguém lá traduzindo a ministração. Uau! E as pessoas tendo encontro com Cristo. O pastor Gustavo esteve na Grécia, e lá tem o espaço dos refugiados, né, dos muçulmanos, e o Gustavo falou que tem muçulmanos se convertendo. Aí você fala: mas quem está pregando? Ninguém. O muçulmano deita para dormir e tem um sonho com alguém todo de branco vindo resgatar ele com a mão furada. Quem é que está com a mão furada, irmão? E aí eles falam: mas quem é esse? Aí vem alguém, um crente cheio de Deus, fala: não, eu já sei interpretar o seu sonho. É Jesus, você sonhou com Jesus. Quem é esse Jesus? Senta aqui que eu vou te explicar quem é esse Jesus. É isso que está acontecendo. O evangelho está correndo. Então, ao mesmo tempo que o inimigo tem usado as suas estratégias, copiando as coisas de Deus, deturpando as coisas de Deus, nós temos na contramão desse sistema uma igreja avante, uma igreja saudável, uma igreja bíblica, uma igreja que tem transformado pessoas e nações. E eu vi um vídeo. Deixa eu ver se está aqui em português, que eu não me lembro, irmão. Eu vou tentar pôr aqui, eu queria que vocês ouvissem. Esse daqui é um rapaz, é um jovem americano que veio para o Brasil. Aí você fala: ué, um americano veio para o Brasil? Mas geralmente você pensa no quê, né? Eu vou para lá, vou morar nos Estados Unidos. Mas olha só o que ele fala. Deixa eu ver se... Saí lá de Miami e vim aqui pro Brasil. Mano, muitos me fazem a mesma pergunta e a maioria não acredita quando eu digo que eu me sinto privilegiado de estar nessa nação. 5 anos atrás, quando Deus me revelou o chamado que eu tinha para essa nação, Ele me mostrou que o Brasil é a nação que Ele escolheu, onde começar o próximo avivamento que Ele ia levar para as nações. E o que os brasileiros não entendem, mano, é que as nações estão esperando vocês. Cara, eu paro e eu penso: mano, eu não sou brasileiro, mas Deus tem me dado o privilégio de participar disso. Cara, Deus não me chamou simplesmente pro Brasil, mas Ele me chamou pro lugar onde o próximo avivamento ia acontecer. Como não querer estar aqui? Você entendeu? Deu para ouvir? Esse aqui é um jovem, irmão, e ele veio pro Brasil, ele está no Brasil, e através de uma revelação que Deus deu para ele, que o Brasil vai ser um berço do avivamento, e que vai evangelizar as nações. Isso a gente tem ouvido, né, irmão? Eu lembro que eu era pequeno, eu já ouvia a tia do Coque falando: Deus vai levantar a nação brasileira.
E você vê esse cenário acontecendo, você vê uma igreja viva, você vê uma igreja pulsando na nossa nação, a liberdade que temos de pregar, de anunciar, seminários evangélicos, a Sociedade Bíblica do Brasil, uma das melhores do mundo, irmão, a que mais fabrica a Bíblia e envia para o mundo inteiro. Nós vemos ONGs sendo levantadas, ONGs evangélicas sendo levantadas, que estão enviando missionários, organizações religiosas, organizações sociais, seminários, agências de envio missionário. Nós vemos estruturas que estão se consolidando no Brasil e que têm preparado teologicamente, missiologicamente o crente para que ele seja enviado para anunciar o evangelho em uma outra nação. Louvado seja Deus. Então, ao mesmo tempo que nós vemos o diabo com seus adeptos querendo causar situações no nosso mundo, nós temos também o povo de Deus sendo levantado, aleluia, com ousadia, com unção. Esses dias eu vi um vídeo da juventude no centro de São Paulo, curando pessoas na rua, irmão. Os jovens começam a orar, e o milagre acontece lá na rua. Pessoa que está com um problema na perna, pessoa que quebrou o joelho, tinha um cara que estava com um negócio e quebrou o joelho, foi curado. Hoje você ouviu o testemunho da missionária Miriam falando aqui, amado, Deus está fazendo milagre nessa nação, Ele está chacoalhando o Brasil para uma obra global, aleluia, para o evangelho ser anunciado. Eu não sei se você já ouviu falar sobre avivamento, mas eu te convido a ver o Memórias Pod que o Leandro faz. Eu te convido, eu edito lá para pôr o formato de vídeo. Amado, é impactante, irmão. Se você começa a ver aquilo, você vai entender a dimensão, um panorama daquilo que Deus vai começar a fazer na nossa nação. Aleluia, Deus tem amadurecido a nação brasileira para um tempo de envio, para um tempo de liderança, para um tempo, aleluia, que a nação vai ser referência global para o evangelho. Louvado seja Deus. Aleluia. Oh, aleluia. No versículo 15: chegará o dia em que vocês verão aquilo de que o profeta Daniel falou, a terrível profanação que será colocada no lugar santo. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver no terraço, no altar da casa, não desça para pegar suas coisas. Quem estiver no campo, não volte nem para pegar o manto. Que terrível será aquele dia para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não seja no inverno nem no sábado, pois haverá mais angústia que em qualquer outra ocasião desde o começo do mundo, e nunca mais haverá angústia tão grande. De fato, se o tempo de calamidade não tivesse sido limitado, ninguém sobreviveria, mas esse tempo foi limitado por causa dos escolhidos. E aí você vê a terra, ela está indo mais rápido, né? Parece que a cada década a terra, o tempo da terra ela vai mais rápido. A Bíblia aí, irmão, a palavra de Deus aí, Deus fazendo as coisas acontecendo no nosso meio. Aí você fala assim, mas como que é esse negócio de correr para um lado e para o outro, e grávida, que negócio é esse? Jesus está dizendo assim, ei, é hora de se apressar para buscar a presença, para estar ligado no trono, para estar convertido, para estar anunciando o evangelho, para ser agente de transformação. Aleluia, nós não podemos perder tempo com coisas fúteis desse mundo. Nós temos que fazer as nossas escolhas de maneira sábia, porque as nossas escolhas interferem na nossa salvação, na nossa vida eterna. Então às vezes a pessoa ela não quer estar na igreja, mas ela está lá na casa dela, ou ela foi fazer uma outra coisa, sendo que ela sabe que ela poderia estar na igreja, ela poderia estar aqui buscando a Deus, mas ela fez escolhas erradas na vida dela. Portanto, no versículo 26, portanto, se alguém lhes disser, ele está no deserto, nem se deem o trabalho de sair para procurar. E se disserem, está escondido aqui, não acreditem, porque assim como o relâmpago relampeja do leste e brilha no oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Imediatamente depois
da angústia daqueles dias. O sol se escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Você entende, irmão? O cenário que a humanidade vive é um cenário de inércia. As pessoas, elas têm perdido a sensibilidade das coisas espirituais, o temor a Deus, o respeito, e elas têm praticado as vontades pessoais de sua vida, e que tem cada vez mais limitado elas de poderem enxergar aquilo que é eterno, aquilo que é puro, aquilo que é santo. No versículo 30 diz: então por fim aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, e haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo das nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará seus anjos com um forte sopro e trombeta, e eles reunirão os escolhidos de todas as partes do mundo, de uma extremidade à outra do céu. Agora aprendam a lição da figueira. Quando os ramos surgirem e as folhas começarem a brotar, vocês saberão que o verão está próximo. Da mesma forma, quando vier todas essas coisas, saberão que o tempo está muito próximo à porta. Eu lhes digo a verdade: esta geração certamente não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, nós pedimos a tua misericórdia e a tua graça, Pai, para que nós possamos enfrentar o que estiver na nossa frente, Deus. Não importa, Pai, o cenário, não importa, Senhor, quem vier contra nós, Pai, nós queremos anunciar esse evangelho, nós queremos continuar pregando a palavra da verdade, por mais que nós sejamos proibidos, por mais que queiram editar a Bíblia, Pai, e excluir palavras por acharem que elas são palavras homofóbicas ou coisas semelhantes. Senhor, nos livra, Pai, de tudo que queira nos limitar, de tudo que queira cercear nossa liberdade, Pai, que nossa mente esteja livre na tua presença, para continuarmos anunciando o teu evangelho, em tempo e fora de tempo, Senhor amado, em qualquer ambiente que estivermos, Senhor, porque nós sabemos, Pai, que Tu és o nosso Redentor que vive, que reina para todos sempre, meu Deus. Portanto, não nos deixe enganado, abra os nossos olhos, abra a nossa mente, Pai, nos dê, Senhor, discernimento das coisas, nos dê direcionamento sobre as coisas, para que nós não caiamos em engano, para que nós não caiamos em falsas doutrinas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, livra a Tua igreja do mal, Pai, guarda nossa mente e nosso coração, preserva-nos em Ti, Senhor amado, contra toda astúcia e cilada do diabo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus, amém. Glória a Deus, aplaude o Senhor, louvado seja Deus. Vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Sou Igreja de Deus.